Bem-vindos ao podcast da CFU Talks Portugal. Na recente temporada de vírus respiratórios, vários países no Hemisfério Sul registaram o início antecipado da sazonalidade dos casos de infecção respiratória aguda, sugerindo um padrão sazonal superior ao observado nas temporadas anteriores à pandemia de Covid-19. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde recomenda que os países no Hemisfério Norte ajustem os planos de prevenção e controle de epidemias de vírus respiratórios para lidar com uma possível antecipação da temporada e evitar uma sobrecarga dos serviços de saúde. Neste episódio, contamos com a presença da doutora Catarina Chaves, consultora em Patologia Clínica e responsável do setor de Bacteriologia do Serviço de Patologia Clínica no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fale-nos um pouco sobre o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra é um centro hospitalar terciário. Tem cerca de 1.700 camas ao seu cuidado. Entretanto, o centro hospitalar reverte-se de doentes vindos ou provenientes de 5 polos. Temos um polo central, depois temos um polo de adultos, o polo do Hospital Geral, antigo Hospital dos Covões, que também drena doentes para o polo central. Temos um hospital pediátrico, temos ainda 2 maternidades e temos ainda um hospital de cuidados psiquiátricos. Estamos a iniciar uma nova temporada de vírus respiratórios. Como é que habitualmente se preparam para esta temporada? A preparação para entrarmos numa temporada de vírus respiratórios é sempre uma preparação multidisciplinar entre o Laboratório de Microbiologia, as normas enviadas e submetidas pela Direção-Geral de Saúde e também a intervenção da nossa UPSIRA com o Conselho de Administração. Portanto, acaba por ser uma partilha de guidelines para nos prepararmos para esta época sazonal de infecções respiratórias. Entretanto, consoante as necessidades daquilo que se vai verificando a nível populacional e do que se vai passando a nível de outros países que imitam um bocadinho o nosso comportamento, nós vamos nos preparar na medida do que é que será preciso a nível laboratorial para darmos resposta a um diagnóstico mais preciso, mais rápido, para que a nível de internamento e de cuidados primários na aceitação dos doentes, por exemplo, a um serviço de urgência, nós possamos dar a resposta no tempo mais rápido possível para que os nossos colegas clínicos à cabeceira do doente consigam, de facto, tratar mais rapidamente e enviar mais rapidamente os doentes para os locais para onde eles se destinam. No seu entender, houve uma alteração na sazonalidade dos vírus respiratórios? Há alguns vírus respiratórios, nomeadamente o SARS-CoV, por exemplo, o SARS-CoV-2, que foi o grande responsável pela pandemia que nós atravessamos nos últimos anos, acaba por modular um bocadinho a abordagem das infecções respiratórias. Mudou alguma coisa com a prevalência ao nível do ano de aparecimento destes vírus respiratórios, mas isto é uma percepção ainda bastante recente daquilo que aconteceu, porque acabámos a pandemia há mais ou menos um ano e pouco, portanto agora é que estamos a ter a real percepção de como é que a sazonalidade vai mudando, ou o que é que mudou em relação aos últimos 5 anos, antes de haver o SARS-CoV-2. Mas de facto, a sensação que nós temos é que o período de infecção de vírus por vírus respiratórios acaba por se estender um bocadinho para além do março-abril, e acabou por iniciar-se um bocadinho antes do outubro-novembro, mas também houve anos, antes de haver o SARS-CoV-2, em que nós tínhamos uma prevalência por influenza, por exemplo, que havia alturas em que a sazonalidade também alterava. Agora, é demasiado precoce neste momento, estamos a fazer um apanhado do que é que de facto vai acontecer, mas provavelmente para o ano já teremos uma perspectiva um bocadinho mais específica, mais concisa do que é que está para acontecer nos próximos anos e nas próximas estações. Qual é a importância nós termos aqui acesso a um diagnóstico rápido molecular? Neste momento, nós já passámos por várias fases, certo? A nível de diagnóstico molecular em infecções respiratórias. Neste momento preciso, o diagnóstico rápido molecular para as infecções respiratórias é importante em doentes que entram ao serviço de urgência ou que têm agudizações em períodos de internamento, mas em que é necessário uma intervenção específica se há um agravamento clínico
uma deterioração rápida da situação clínica do doente. Portanto, o diagnóstico rápido é importante neste sentido. E se de facto ver que vírus, tentar ver que vírus é que está envolvido naquela condição clínica, que poderá ser importante a nível de um doente que possa ficar internado, não só para controle de coorte de disseminação do vírus dentro do próprio internamento, ou se de facto é um vírus em que há necessidade de algum suporte adicional naquela situação específica. Portanto, o diagnóstico molecular rápido neste momento é em caráter emergente, obviamente. Em situações em que de facto é preciso internar um doente ou haver um controle de infecção de coorte em determinada unidade de internamento, para de facto conseguirmos manusear o doente dentro de um centro hospitalar ou então interná-lo especificamente já caracterizado com a devida infecção respiratória. Não tanto para fazer aquele screening inicial e distinguir que tipo de vírus é que os doentes tinham, se iam para isolamento ou se não iam. Aqui, de facto, tem os dois lados da moeda, para isolamento em determinados vírus ou tratamentos mais direcionados, no caso de alguns vírus específicos e em determinadas populações mais imunocomprometidas, obviamente. Mas, de facto, a biologia molecular rápida ao serviço do clínico, independentemente destas abordagens do pré ou pós-era Covid, são importantes porque ajudam, de facto, no manuseamento dos doentes a nível hospitalar. É importante existir um diagnóstico diferencial das infecções respiratórias? Em algumas situações, sim. Nós, por exemplo, sabemos, neste momento, com uma metodologia molecular rápida que estamos a utilizar, especificamente, por exemplo, com o GeneXpert ou Fourplex, em doentes, por exemplo, imunocomprometidos, em que tenham, por exemplo, a identificação de um vírus sincicial respiratório, provavelmente, em algumas situações, é necessário uma terapêutica adicional para ajudar este paciente a combater a infecção. É importante também, como já referi anteriormente, a identificação de determinados vírus para impedir a sua disseminação em relação a outros pacientes que estejam internados, se estivermos a falar numa zona comum em que o doente esteja internado. Portanto, nestas situações específicas é importante saber ou caracterizar a infecção respiratória, sabendo que a maior parte das infecções respiratórias, aquelas que vão para ambulatório, que não necessitam de cuidados especiais, rapidamente possam ir para ambulatório sem necessidade de caracterização do vírus respiratório. Se for para um serviço de internamento ou uma unidade de cuidados continuados por questões de partilha de espaço com outros utentes, provavelmente é importante a identificação do vírus ou em situações em que se justifique clinicamente mais deterioradas, identificar o vírus respiratório. Nessas situações, sim. É possível envolver os cuidados primários no diagnóstico de vírus respiratórios? O contexto de urgência é muito importante, mas quem já tem vindo a falar comigo noutras situações, eu sou muito apologista que os cuidados primários devem ter acesso a metodologias point of care, se quiserem assim denominar, porque de facto muito dos doentes que nos chegam ao serviço de urgência do nosso centro hospitalar rapidamente poderiam ser triados nos cuidados de saúde primário e acabava por não entupir, se assim podemos denominar, um serviço de urgência que poderia estar mais voltado para outras situações que não as infecções respiratórias que nos chegam todos os dias ao hospital e que nós muitas vezes não temos pano para mangas para as diagnosticar. Portanto, se isto fosse puxado um bocadinho para montante e se nós nas unidades de cuidados de saúde primários tivéssemos metodologias capazes de fazermos este screening prévio, provavelmente muito menos doentes nos chegariam às urgências de um centro hospitalar. E acabamos por rentabilizar melhor os recursos, quer no centro hospitalar, numa urgência central como a nossa, e portanto, darmos resposta aos doentes que provavelmente não precisam de cuidados tão diferenciados numa urgência hospitalar e rapidamente poderiam ser encaminhados num centro de saúde de cuidados primários. Mas isto é uma opinião pessoal e pode não ir de encontro a muitas ideias ou de colegas que possam partilhar esta ideia. Mas eu acho que era muito importante, sim, de facto, chegar aos cuidados de saúde primários. Quais são as principais medidas para gerir a nova temporada de vírus respiratórios?
eu acho que a vacinação é imprescindível, até para a consciencialização das populações, porque assim, a partir do momento em que se implementa uma medida, significa que aquela medida é importante para alguma coisa, certo? Se não se vacinasse, ok, era relativizar, ou seja, a vacinação vai proteger, mas também é importante para consciencializar a população que, de facto, aquilo merece preocupação da parte da saúde pública. Pronto, começa por aí. Outra coisa que também é importante é manter a etiqueta respiratória. Eu acho que a nossa Direção-Geral de Saúde, as entidades competentes, o que quer que seja, devem continuar a apostar na etiqueta respiratória, ou seja, continuar a consciencializar as populações. Estamos a falar fora de centros hospitalares, estamos a falar de ambulatório, não é? De população em geral, comunidade em geral, consciencializar que, de facto, sempre que houver sinais ou sintomas de infecção respiratória, devemos proteger o resto da população daquela infecção respiratória que nos está a assolar, ou então ficamos em casa um dia, ok, tudo bem, estou melhor, vou trabalhar, coloco a máscara, 2, 3 dias, o tempo que seja necessário. Mas eu acho que da pandemia nós devemos adquirir nem que seja esta regra, que há de ser mesmo uma regra da etiqueta respiratória, consciencializar a população de que é importante proteger o outro sempre que estamos constipados. Ponto. Acho que é um bocadinho por aí. Considera que o CHUC está preparado para esta nova temporada dos vírus respiratórios? Eu acho que o caos nunca vai ser similar àquilo que nós vivemos há 3 anos e meio, até porque nós já conhecemos a situação clínica, já temos outra experiência, já temos outra tranquilidade na abordagem, já é diferente a abordagem que nós temos no dia-a-dia quando nos aparecem situações destas. Agora, dizemos que estamos preparados a nível de físicas, eu penso que sim, se não for uma hecatombe como aconteceu há 3 anos esta parte. Agora, de facto, depende também muito das situações clínicas que nos aparecerem no hospital. Isso vem tudo, né, de se as pessoas estão encaminhadas ou não para a urgência geral pela infecção respiratória e em que circunstâncias vêm. Agora, a nível de recepção de doentes, eu penso que sim, que estaremos preparados, temos as medidas todas para tratarmos os nossos doentes, temos unidades já bem individualizadas, algumas unidades que existiam de Covid já não existem de facto, porque o período de pandemia já lá foi, já não existe. A nível de resposta de diagnóstico, acho que estamos preparados para dar resposta ao clínico sempre que ele assim a solicitar. Agora, espero mesmo do fundo do coração que a quantidade que a quantidade de doentes que nos chegam ao hospital não seja, de facto, astronomicamente elevada comparada com aquela que veio durante 3 anos e pouco ao centro hospitalar e que, de facto, foi mesmo muito difícil. Eu penso que não se vai repetir, mas é como disse no início, eu não faço futurologia, quem me dera a mim fazer. Mas sim, mas acho que sim, dentro daquilo que é execuível, acho que sim, que o CHUC está preparado para receber a época normal, sazonal dos vírus respiratórios. Neste episódio, contámos com a presença da doutora Catarina Chaves, consultora em Patologia Clínica e responsável do setor de Bacteriologia do Serviço de Patologia Clínica no CHUC. Durante o episódio, a doutora Catarina partilhou a sua perspectiva de gestão da nova temporada de vírus respiratórios, a quem desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não os segue, siga-nos no YouTube em CFA News e no Spotify em CFA Talks Portugal. 1, 2